Fala aí, minhas capivarinhas, eu tô aqui pra assistir a parte 2 da Revolução Francesa de GP Mundo. Se inscreve no canal dele. E agora, vamos lá. Anteriormente, na Revolução Francesa, a recém-formada Convenção Nacional da Nova República Francesa resolveu matar o antigo rei. Galera, vê a parte 1 antes da parte 2, senão você não vai entender nada. Da França. E foi isso que eles fizeram. F Para rei. corrigir um erro do vídeo passado, a segunda Constituição Francesa não foi publicada em 1903, mas O em 1793. Ok, podemos começar? Essa aqui era Então, vamos lá. Com a morte do 1803. rei, as coisas ficaram ainda piores, pois É, vários outros países todo europeus mundo declararam brigando. guerra à Quer dizer, França. todos os Com países isso, da a Europa estão paranoia brigando aumentou. praticamente. Várias pessoas começaram a ser executadas praticamente todos os dias. Os caras estão tipo Principalmente em Paris. muito Os paranoicos. girondinos começaram a ser perseguidos e executados. Um cara que apoiava ajudar O Cristiano Marat. pior era o Marat, que em seu jornal apoiava tudo Marat e tá aproveitava ele é o nome de muito pessoas doido, para galera. serem executadas. Quer dizer, ele era muito Então uma doido. jovem chamada Charlotte Corday, cansada de toda essa matança, resolveu dar um fim nisso. Para ela, um dos grandes culpados de tudo isso era o Marat. Então ela foi lá na casa dele dizendo que tinha uma lista com o nome de traidores. F. Marat. Matou o Marat. Finalmente Ela morreu. acabou sendo presa e sentenciada à morte na guilhotina. Ih, foi muito Mas valeu a pena. um pouco. Voltei aqui. Nossa, que legalzinho ali ela, fantasminha. Já que a cabeça dela foi cortada fora. Colocaram como se fosse costurada a cabeça dela. Ai, que agonia. Valeu a pena, né? Eu A acho morte que do não. Marat não parou com toda a matança, mas sim deixou a população bem furiosa. Ele era Ele bem mataram pelos o Marat. revolucionários. Mas sabe quem ainda estava viva? A Maria Antonieta. Então, em outubro, ela Meu foi julgada Deus. e também sentenciada à morte na Eu guilhotina. também O morreu. seu filho, que seria o F. próximo rei da França, acabou morrendo alguns anos depois na prisão, Coitado. provavelmente por maus tratos, e a Tadinho sua filha dele. conseguiu sobreviver. Alguns meses antes, eles Até criaram quando? o Comitê de Salvação Pública, que foi Ele criado para cuidar de deve ameaças ter morrido estrangeiras depois de um e tempinho. internas, como os antirrevolucionários, que depois da morte do rei surgiram aos montes. Mais tarde, eles iriam usar esse comitê para executar qualquer ameaça Ixi. contra a revolução. Também surgiu a Comissão Extraordinária dos 12, onde 12 pessoas basicamente controlavam o país. Em setembro, os jacobinos conseguiram o poder total na França. Como Robespierre era o líder dos jacobinos, ele acabou sendo um dos mais bem popular. nisso tudo. E assim foi instaurado o regime do terror. Foi aqui que a revolução Esse daí foi o auge. Quer dizer, praticamente que foi o auge da revolução. Ser suspeita matança de também. traição, sem a menor investigação para comprovar isso. A França estava em uma situação complicada. Eles estavam lutando em várias frontes e também internamente contra grupos antirrevolucionários. Então os jacobinos ficaram bem paranoicos e qualquer coisa que você dissesse contra o governo, ou mesmo se você não mostrasse o entusiasmo ou apoio para com as novas políticas, você seria executado. Lembra da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão que garantia liberdade, igualdade e fraternidade? Quem liga? A censura também foi Eu adotada. falei que isso daí não iria... Isso daí iria acabar no futuro. Falei, eu avisei pra vocês. Então, adeus liberdade de expressão e de imprensa. Vários espiões começaram a se espalhar pelas cidades à procura de traidores. Vizinhos denunciavam vizinhos, enfim, foi uma loucura. Em Paris, a guilhotina matava vários todos os dias. Em outras cidades... Era praticamente que era tipo toda hora essa matança. Toda hora alguém era guilhotinado, morto, era denunciado, ou descoberto, ou também suspeito, entre aspas. Era um caos nessa hora a França. E ainda mais contando com a guerra, isso daí foi tipo o ápice do terror. E no campo, execuções em massa aconteciam Meu também. Deus. Principalmente desses grupos antirrevolucionários. Durante o regime do terror, eles começaram um processo de descristianização, já que o cristianismo era uma das bases da sociedade e eles queriam, obviamente, mudá-la por completo. Então eles começaram a mudar nomes de ruas, cidades, estabelecimentos que tinham nomes de santos ou que se referia ao cristianismo. Começaram a destruir estátuas, igrejas, perseguir e matar padres. Eles foram tão longe que eles resolveram até mudar o calendário, pois como vocês sabem, o nosso calendário gregoriano é um calendário cristão. Meu Deus, uai, que foi isso?
Ué, do nada. O céu é muito bugado. Para voltar, né? Tão longe que eles resolveram até mudar o calendário, pois como vocês sabem, o nosso calendário gregoriano é um calendário Meu Deus. cristão. Ah, nem foi Começa tão longe. com o Acho que nascimento de Cristo. Daí eles criaram foram um tão novo longe, calendário foi que começa destruir com a igreja e matar República. padres. O calendário tinha 3 semanas de 10 dias. Assim não existiria mais um domingo, dia sagrado para os cristãos. Além Eu disso, o sabia Mahat, disso. aquele jornalista doido, estava virando praticamente um santo. Sim, eles queriam criar uma nova religião baseada na razão. Mas isso era para os mais radicais. Isso daí era Longe de ser a pros maioria da loucos, né? população. Completamente Inclusive, o algumas da pessoas mais cuca. religiosas formaram grupos para lutar contra os revolucionários exatamente por este motivo. Bom, nas guerras revolucionárias, um novo Principalmente os estava nobres. saindo muito bem. Aí o E a França Napoleão. estava conseguindo manter posição e até atacar os Acho que o inimigos. Napoleão, E no tipo, mais, foi o regime do alguma terror, coisa apesar que de todas as ajudou atrocidades, mais estava na funcionando. França. Assim, os jacobinos realmente Na guerra. se consolidaram no poder, e esse era o grande objetivo do regime do terror. Daí o Danton, esse cara, que foi muito importante durante a Revolução, falou: cara, acho que já chega desse regime Verdade, do terror, acho né? não, tenho Já nos certeza. estabilizamos no poder, vamos fazer um governo sólido. E o Robespierre falou: não. Daí o Danton começou a criar um governo opositor. E foi para a Robespierre guilhotina, viu né? isso Como uma sempre. traição e mandou matar todo mundo. Como A partir daí sempre, chegamos meu à fase Deus. final do regime do terror, que por sinal é também a pior. Você não pode O nem Robespierre respirar quando ficou você vai cada pra vez mais guilhotina. louco e paranoico. O poder subiu a cabeça. Essa foi a parte mais sangrenta do regime do terror, que já era sangrento. Pessoas eram executadas praticamente toda hora. E isso começou a deixar a A cada população bem segundo, a cada irritada com o minuto. regime do terror. Porém, em 8 de junho, Só eles ficou resolveram pistola, dar né? uma pausa, pois esse dia era o Festival do Ser Supremo, onde houve uma grande apresentação do novo deus do culto da razão, que seria a deusa da razão. E o Robespierre fez um grande espetáculo onde ele aparecia no topo de uma montanha, se achando o escolhido, só que isso não pegou muito Todo bem, mundo achou que ele tava e doidão. muitas pessoas tiveram a certeza que ele estava completamente louco. Mais tarde, ele disse que tinha uma lista com o nome de pessoas Esse que cara tá estariam traindo muito o governo. doido. Como ele tinha matado até o Danton e outros que antes eram aliados, os outros deputados ficaram com medo e resolveram se unir para derrubar o Robespierre. E foi isso que eles fizeram. Quando o Maximilien foi dar um de seus discursos, ele foi abordado e preso, junto com outros jacobinos. No outro dia, ele foi encontrado com um tiro na mandíbula. Provavelmente tentou se matar, mas nunca se sabe, vai que alguém atirou nele. Mas ele ainda estava vivo. Isso daí era quase o momento do fim da Revolução Francesa, mas só que ainda tem um pouquinho mais de sangue e morte. Vai continuar, né? Então, no dia 28 de julho de 1794, Maximilien de Robespierre foi executado. Com a queda do Robespierre, o regime do Aqui veio o banheiro. Voltei, galera, bora continuar agora. o seu fim, mas não a revolução. Depois disso, a França começou a ser controlada pelo Diretório dos Cinco, que era um governo girondino, e assim ficou até 1799. Daí foi Durante tipo esse quase que o período, fim. a matança interna da França A deu matança uma começou drástica a terminar. reduzida, e o maior problema agora era as guerras revolucionárias contra outras nações. Com o exército no comando de Napoleão, a França até que se saiu bem na guerra. Napoleão Em era 95, tipo o símbolo. ela fez as pazes Não, com a símbolo- Espanha e a quer dizer, Prússia, era o além de símbolo conquistar do alguns exército. territórios e estabelecer a República Batava na Holanda, que era basicamente um estado fantoche francês. Mais tarde, a Espanha se tornaria aliada. A França tentou invadir a Irlanda, mas não conseguiu devido às péssimas condições climáticas. E na Europa, a guerra ficou basicamente entre a França e a Áustria, sendo a França tentando atravessar os reinos germânicos ou o norte da Península Itálica. Quer dizer, eles se deram conseguiram bem no norte da o Península norte Itálica da e em Península. 97 eles conseguiram invadir a Áustria. Em abril, as forças francesas chegaram em Leoben, já a caminho de Viena. Daí os austríacos resolveram assinar um tratado de paz. Isso acabou com a primeira coligação. Sinceramente, eu não sei como é que, tipo, eu acho que tava mais ou menos estável naquele momento. Mas tudo tava normal, tava bem. Não sei como que a França que tava, tipo, ferrada por causa da Revolução. E antes da Revolução eles já estavam ferrados. Então era ferrado em dobro. Como é que eles conseguiram ganhar da Áustria? Eu sei que tem o Napoleão, mas só que mesmo com o Napoleão, mano, não sei como é que eles ganharam. Bora continuar, né, galera? Eu tô muito... Que havia se formado
proclamado ainda em 92. Depois disso, Acabou, eles invadiram finalmente, a Suíça. essa guerra? Sim, a Suíça. Pela primeira vez aqui no canal, a Suíça não está com a pipoca na mão. Os franceses estavam no gás, eles conquistaram até Roma, expulsaram o Papa e fundaram a República Romana. Bom, com todas essas vitórias, já dá para imaginar que Napoleão estava bem popular na França. E o pessoal do diretório não gostava muito disso. Tipo assim, não, Então eles decidiram popular, mandá-lo para o Egito, onde o Napoleão queria ir mesmo. Pois, né, vamos conquistar o famoso Egito. E o pessoal do diretório teria ele bem longe de Paris. Galera, além disso, algumas pessoas se perguntam por que Napoleão, quer dizer, por que os caras que controlavam a França queriam tirar o Napoleão lá da França, sendo que ele era tipo o símbolo do exército forte que graças a Napoleão eles conseguiram ganhar. Simples, galera. E estavam tipo com medo de Napoleão, que estava bem popular, causar outra revolução. Tipo, ele assumir poder lá. Daí foi isso, galera. Mas o que eu acho, minha opinião. eles não podiam ganhar do Império Britânico no mar. Então, se eles fossem para o Egito, eles iriam ferrar com o comércio dos britânicos. Com isso, ele chegou lá, já foi dominando tudo na Batalha das Pirâmides, dominando boa parte do Egito ao longo do Rio Nilo. Porém, os britânicos destruíram os navios dos franceses, deixando eles presos no Egito. E, obviamente, com a invasão do Egito, o Império Otomano entrou na guerra também, já que ele dominava o Egito nesta época. No final de dezembro, a Áustria e a Rússia viram que tudo estava saindo do controle. Tá bom. E depois de um acordo com os britânicos, eles resolveram declarar guerra à França, iniciando assim a segunda coligação. Em 1799, Napoleão consegue finalmente sair do Egito e volta para Paris. E agora Em começou a nova revolução. ele dá um golpe de estado e toma o poder na França, dissolvendo o diretório e estabelecendo o consulado, assim como uma nova constituição. E assim começa a Era Napoleônica. Para muitos, época de ouro da França, praticamente. Aqui. Mas a guerra contra a segunda coligação continua. Em 1800, Napoleão consegue novamente o domínio do norte da Itália. E no ano seguinte, eles invadem a Áustria, conseguindo um tratado de paz. Depois disso, o reino de Nápoles e o reino da Sicília saem da guerra. Ainda em 1801, a França e a Espanha invadem Portugal, na chamada Guerra das Laranjas, conseguindo assim um tratado de paz com Portugal. A guerra contra os britânicos ainda acontecia nos mares, mas em 1802, a França faz as pazes com a Inglaterra e seus aliados, dando fim à segunda coligação. E finalmente chegamos em um momento de paz, por uns 14 meses. No fim, a Revolução Francesa começou tirando o poder da mão de apenas um cara e acabou com o poder na mão de apenas um cara, que alguns anos depois se tornaria o imperador da França. Tudo isso a um custo muito, muito alto. Praticamente não deu em nada essa revolução. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo, por favor. E se houve algum erro ou eu me esqueci de alguma coisa importante, fique à vontade para deixar o seu comentário. E sobre o sorteio das canecas, quem ganhou foi o Matheus. E galera, aí o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Jesus te ama, Deus abençoe e até mais. Tchau!